Gente, a grande verdade é que para você ter saúde na sua vida profissional, a área profissional não pode ser a única área da sua vida. E eu tô dizendo isso porque eu sou psicóloga e eu trabalho ajudando as pessoas a terem mais saúde mental na vida profissional delas. Antes da gente começar o assunto aqui desse vídeo, que é super interessante, eu já vou pedir para você deixar aquele like e se inscrever no nosso canal caso você não seja inscrito, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer e também pode ajudar você a saber mais, porque toda semana a gente está postando vídeos sobre saúde mental no universo profissional. E sobre o tema do vídeo de hoje, eu acho esse tema de muita relevância. Não é raro que as pessoas invistam muito na área profissional quando o sonho delas é ter uma carreira de sucesso, é ser um profissional de sucesso, elas se exigem muito da área profissional e já que eu quero isso, eu vou perseguir esse sonho fazendo o quê? Eu vou focar nessa área, investir nessa área e o resto vira resto. Só que o problema é que isso não funciona. Chega no fim das contas, ou chega em algum momento, essas pessoas recorrem ao consultório estressadas, em burnout, cansadas, em depressão, desmotivadas, porque no fim do arco-íris, o pote de ouro que estava sendo prometido, ele não é encontrado. O que acontece é o seguinte, basicamente, as outras áreas da sua vida, elas funcionam como uma rede de suporte. Nenhuma área sobrevive sozinha. A sua família, quando eu só foquei na minha família, no desenvolvimento da minha família, e você não tem amigos, você não tem lazer, você não tem um trabalho, ou muitas outras coisas que você, uma socialização, a sua família também fica debilitada de alguma forma. Você não tem suporte para essa área. Se você investiu apenas em amizades na sua vida, as outras áreas também acabam tendo prejuízos. É interessante que a gente tenha um número de áreas em que a gente direcione e equilibre os investimentos de energia para que a gente tenha uma certa sustentação quando alguma outra área não vai bem. Isso acontece quando eu estou com um problema na minha família, recorro a algum amigo e tudo mais. Quando estou com um problema na área profissional, recorro à minha família e assim por diante a gente vai conseguindo dar sustentação. E acontece que muitas vezes a gente foi ensinado a priorizar o trabalho, porque se você não atender todas as demandas do seu trabalho, talvez você não seja um bom profissional. Se você não for um bom profissional, talvez as pessoas ou o mercado não te queira, ou você seja mal visto na sociedade. De alguma forma você aprendeu que ser um bom profissional, sendo você funcionário, sendo você empreendedor, empresário, isso seria o grande lugar sensacional que você chegou na sua vida. Você é reconhecido, sua vida chegou no patamar onde você gostaria de chegar. E aí, quando você chega lá, e se você chega lá, realmente isso acontece? É isso que você sente? Você sente essa sensação de dever cumprido ou não é isso que acontece? Normalmente não é o que acontece. Primeiro porque a gente tem problema em todas as áreas. Em algum momento o seu trabalho vai te dar algum tipo de problema e as outras áreas estariam ali para te dar esse suporte dentro da sua vida. Mas se você não construiu outras áreas, isso fica um pouco mais difícil. Não é raro quando uma pessoa chega aqui falando, Carol, estou estressado, estou cansado, eu investi minha vida inteira na área profissional e agora eu estou desestimulado, estou deprimido, estou sentindo angustiada. Eu falo, tá, beleza, vamos lá, vou te ajudar na área profissional, sim, mas deixa eu entender como é que tá o teu contexto, me fala da tua vida, como é que tá teu relacionamento, se tem relacionamento, se construiu algum relacionamento. Tá. Se construiu, tá brigando, tá em pé de guerra dentro de casa, porque quando precisou alimentar a relação não foi alimentada. Como que tá com a tua família, fora o relacionamento, né? Pai, mãe, filhos e tudo mais. É muito distante, não construiu um vínculo tão forte assim, ou a gente
não tem uma relação tão próxima. Ah, vamos lá, amigos. Ah, nossa, amigos também tem poucos. Os amigos, a maioria tem relações profissionais e de alguma forma isso não me dá uma tranquilidade de falar sobre minha vida profissional, porque as pessoas são todas do ambiente de trabalho. Não estou dizendo que fazer amigo no trabalho está errado, tá? Pelo contrário, é muito legal você ter amigos no seu trabalho. Mas a questão é que quando as suas amizades são só do local ou são mediadas pelo trabalho, você tem uma relação profissional com os seus amigos, isso também pode gerar algum problema. Aí eu pergunto, tá, como é que tá a atividade física, alimentação e tudo mais? Ah, isso daí eu deixo para segundo plano, nunca foi algo que eu investi. A única coisa que a pessoa investiu tempo, determinação e tudo mais foi a área profissional. Pode ser que ela tenha conseguido um cargo interessante, pode ser que ela tenha conseguido uma notoriedade interessante dentro da área profissional, uma visibilidade boa dentro da área profissional. Só que quando eu digo que não funciona, é porque isso não vai ter sustentação no longo prazo, não no sentido de a área profissional vai ruir. Não, é porque isso não vai trazer sensação de felicidade, de contentamento. Vai faltar o investimento em outras áreas da vida. Mas por que será que isso acontece? E por que será que acontece com tanta gente? Porque não é tão incomum a gente conhecer pessoas que focaram muito na carreira. Muitas vezes nós abrimos mão de questões pessoais, até desvalorizamos coisas importantes na nossa vida pessoal em detrimento do trabalho, de um crescimento de carreira e assim por diante. Acho que um dos grandes fatos está na nossa cultura, né? A nossa cultura, ela em algum momento prometeu um pote de ouro no final do arco-íris, caso você se comportasse direitinho, né? E tem uma geração aí que já descobriu que isso não vai acontecer, né? Que você não encontra pote de ouro no final do arco-íris, que você vai trabalhar, que você vai fazer um monte de coisa, mas não vai ser recompensado com isso, né? Ou você constrói a tua recompensa, se você chega onde você quer chegar, ou não vai ter um milagre que vai acontecer, que vou chegar e no final das contas, a minha vida profissional vai ser reconhecida com méritos e louros, né? Isso não vai acontecer. Mas em grande parte, tá? Claro que o universo mental, né, de cada ser humano é muito complexo, mas grande parte das pessoas que valorizam demais a área profissional foram pessoas que tiveram baixa espontaneidade e lazer na infância. E isso pode acontecer por várias questões. Ou porque a família não gostava, né, não deixava, não permitia, ou não gostava de participar das brincadeiras dessa criança, essa criança não aprendeu a valorizar o momento de brincadeira, ou porque muitas vezes acontece por conta das questões financeiras e tudo mais, a família tem que colocar a criança às vezes para trabalhar desde muito cedo, ou de não valorizar mesmo. A criança fez isso aí, essa brincadeira, bobagem isso daí, quanto que você tirou na escola e tudo mais. Tem muitas famílias que, por exemplo, a criança começou a fazer alguma coisa legal, começou a pintar, alguma coisa porque ela gosta, sabe? Fazer coisa só porque ama, porque é legal. E a família, nossa, você pinta bem, vai ser um pintor, investe nisso que você vai pintar legal. Ou não, a criança joga futebol, não, já vamos botar numa escolinha, porque daí já vai treinando, já entra para um clube e tal, daqui a pouco tá disputando um campeonato. Então, qualquer coisa que a criança faça já começa a ser avaliado como uma possível fonte de renda. E aí a gente perde aquela coisa do tô fazendo só porque eu gosto, tô fazendo só porque é legal, porque eu gostei disso. E a criança ela ainda não entende muito bem como funciona o mundo, ela tá aprendendo como funciona o mundo. E quando ela aprende que o mundo funciona sem diversão, sem espontaneidade, sem ela fazer as coisas que ela gosta, ela não aprende a investir. Inclusive, ela tem dificuldade de se divertir. Na fase adulta, ela fica um pouco crítica, né? Isso pode acontecer também, a falta de espontaneidade, quando a gente vem de uma família crítica.
Ah, sabe aquela família que qualquer coisa que você faz, ela nunca tem um, nossa, parabéns, sempre tem uma crítica, ah, mas isso aqui devia ser feito de uma outra forma, você não sabe fazer isso, ou até, às vezes, com palavras mais duras, né, com a criança, você é burro mesmo, né, você não sabe fazer tal coisa. Então, de alguma forma, se eu fui criado num ambiente muito crítico, é muito possível que eu me exija muito mais no sentido de trabalhar mais, de ser mais crítico, porque eu internalizo essa crítica dentro de mim. Então, quando a gente entende o que aconteceu é, dentro da construção mental dessa pessoa, a gente consegue entender que não adianta eu colocar mais trabalho. Porque foi isso que a pessoa entendeu. Ela entendeu que o mundo era trabalho, e aí ela não construiu outras áreas na vida dela, né? E aí ela focou no trabalho. Chega uma hora que ela tá exausta. E normalmente ela vem procurar ajuda para ela conseguir se manter no trabalho, para ela conseguir trabalhar mais. Então ela vem e fala assim: eu não quero falar da minha vida pessoal, eu quero, para mim isso não é tão importante, eu quero focar nesse problema aqui porque eu não tô conseguindo performar, não tô conseguindo, tô estressado, eu explodo, eu tô chegando no meu limite, eu preciso de ajuda para resolver essas questões que são puramente profissionais. As outras áreas eu não quero nem mexer. E a gente já vai entendendo, opa, então essa pessoa muito possivelmente teve uma infância onde a necessidade dela de espontaneidade e lazer não foi preenchida suficientemente bem. Pode ser que ela teve, que ela pôde brincar, mas não o tanto que ela precisava. E aí ela se tornou um adulto que não valoriza a brincadeira, as coisas que não têm uma relação direta entre causa e consequência. Por exemplo, eu trabalho, eu ganho, né? Então, eu fazer alguma coisa, bater um papo à toa, sabe? Fazer uma fofoca, me divertir num negócio de piada e tudo mais, que não vai ter uma produtividade exatamente relacionada a essa minha ação, eu não consigo valorizar. Eu começo a ficar duro, começo a ficar crítico, e eu me critico tanto quanto eu aprendi que as coisas deveriam ser criticadas. E isso me traz uma atmosfera muito dura, né, de vida. E acontece que chega um momento que a gente começa a sentir o peso e a consequência disso. Além de eu não ter outras áreas de suporte na minha vida, eu entro em estafa, né? Então, para eu ter essa saúde, essa performance profissional, eu também preciso recarregar as minhas baterias. Eu preciso ter fonte de diversão, eu preciso ter contato social, né? O ser humano é um ser biopsicossocial, isso humaniza a gente, as relações sociais, elas humanizam a gente está entendendo que tem muita gente aí se dizendo antissocial, e parece que é uma epidemia, né? De gente antissocial. Será que está acontecendo isso mesmo? Né? Ou de alguma forma a gente está tão cansado que as relações, que eu não estou querendo investir em mais nada, além do mínimo que eu preciso investir para ter o resultado de pagar minhas contas no final do mês. Será que eu não estou exausto e, na verdade, estou achando que eu sou antissocial? Né? Então, isso pode ser uma consequência da forma com que eu construí o meu arsenal, né, mental na minha vida, e isso vai fazendo com que eu tome decisões. Dentro da terapia, como é que a gente resolve, né? Você encontrou uma forma para tentar resolver. Se eu não valorizo a parte da espontaneidade, do lazer, que é uma necessidade que todo ser humano tem, eu enfiei ali muito trabalho e muito rigor para resolver. Só que não adianta eu tampar uma falta com outra coisa a não ser com aquilo que está faltando ali. Então, como tratamento, como uma forma de tentar resolver, a gente vai ter que começar a colocar lazer, espontaneidade, alimentar as outras áreas da sua vida, fazer com que você consiga ter fonte que alimente a sua energia, que alimente a sua existência aqui, né? E que muitas vezes você não se veja só como um ser profissional, né? Por exemplo, quando alguém vai se apresentar, ou quando você vai se apresentar, eu sou a Carol, eu sou psicóloga. Aqui eu me apresento como psicóloga porque é um canal profissional,
profissional, mas não é só isso que eu sou, né? Eu sou esposa, eu sou irmã, eu sou filha, né? Eu faço parte de um contexto muito mais complexo do que apenas ser psicóloga e trabalhar com desenvolvimento de carreira. E você também é. É muito importante você entender que você está dentro de um contexto e que todos esses contextos, eles precisam e podem ser alimentados quando você consegue ter equilíbrio. E é tão interessante que quando você começa a ser a ter uma certa indisponibilidade para a sua área profissional, ela começa a crescer. Porque quando você começa a dar limite, quando a gente dá limite, a gente dá contorno também. Quando você não está disponível o tempo todo, as pessoas começam a valorizar um pouquinho mais o seu tempo. Quando você não está o tempo todo querendo, né, respondendo e tudo mais, as pessoas sabem o horário de entrar em contato com você e valorizam um pouco mais o seu trabalho. Isso também vai fazendo com que a sua área profissional cresça e se desenvolva. Faz sentido? Às vezes o teu objetivo é investir cada vez mais na área profissional e, na verdade, o que você precisa investir são nas outras áreas, para que a sua área profissional seja mais respeitada, seja mais valorizada. Não existe isso de você querer que as outras pessoas respeitem você como profissional se você não se respeita como pessoa. Se você está disponível para o trabalho até as 2, 3 horas da manhã, se você responde e-mail de madrugada, se você não respeita seu corpo, seus limites, não faz atividade física, ou não se alimenta direito, come qualquer coisa na frente do computador. Isso está dizendo para você que a sua vida não está tendo nenhum tipo de respeito próprio. E você vai querer ser respeitado como profissional, a vida não vai te dar esse respeito. Então, vamos começar a pensar. Peraí, eu estou enrijecendo muito para essa área, será que não vale a pena eu dar um contorno, dar um limite para essa área, já que eu investi tanto, e começar a investir nas outras áreas e ver como vai ser o resultado disso, inclusive na área profissional. Gente, espero ter te ajudado bastante com esse vídeo. Se eu te ajudei e se você ficou até aqui no final, né, eu tenho certeza que isso te ajudou de alguma forma e que talvez você conheça alguém que esteja precisando ouvir isso. Compartilhe esse vídeo, tenho certeza que vai fazer diferença na vida das outras pessoas. Eu vou me comprometer aqui a responder. Se tiver comentários, a gente vai respondendo, coloca sua dúvida aqui e nas próximas semanas a gente vai fazendo mais vídeos para ajudar você a ter mais saúde mental na vida profissional. Um grande abraço e até lá!